Ela tinha tudo: o homem perfeito, o AP dos sonhos, a vida invejada. Até que uma noite mudou tudo. Ele descobriu a traição e sumiu sem deixar rastros. Cara, ela virou vilã. Vilã. Ela virou. Gente, em 2025 a história que vai fazer você questionar quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Oi, gente. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar direito porque vocês vão passar um tempo comigo e eu quero que vocês me conheçam de verdade. Meu nome é Adriele, tenho 27 anos hoje, mas essa história começou quando eu tinha 26. Sou aquela menina que todo mundo achava perfeita no papel. Emprego bom em agência de publicidade aqui em São Paulo. Corpo que eu malhava religiosamente, cabelo que todo mundo elogiava e um namorado que... Nossa, o Leandro era o tipo de cara que as amigas invejavam. Alto, educado, carinhoso, daqueles que lembram data de tudo, que te pega no colo quando você tá de TPM, que planeja viagens surpresas só pra te ver sorrir. 4 anos juntos, 2 morando no mesmo AP, no Itaim Bibi, aquele prédio bonitinho, com portaria 24 horas. Pra todo mundo de fora, a gente era o casal dos sonhos. Mas eu traí eu traí o homem que me amava de verdade. E quando ele descobriu, ele simplesmente me apagou da vida dele. Sem briga, sem grito, sem chance de eu me explicar ou me fazer de vítima. Ele sumiu de um jeito tão limpo, tão cirúrgico, que até hoje eu fico pensando como alguém consegue fazer isso com outra pessoa. Era um sábado normal, daqueles que a gente ia almoçar na casa da minha mãe em Santo André. Eu fiquei lá até umas 6 da tarde, rindo, batendo papo, comendo sobremesa demais. Quando eu abri a porta do AP, o silêncio me deu um tapa. Sabe aquele silêncio que pesa? Eu chamei. Li, amor, nada. Fui pro quarto e, meu Deus, o lado dele do armário tava vazio. Vazio mesmo, gente. Cabide alinhado, espaço onde ficavam as camisas dele dobradas direitinho. Sumiu. A gaveta dos relógios dos perfumes importados que ele amava, limpa, banheiro, escova de dente, creme de barba, desodorante. Metade das coisas tinham desaparecido. Era como se um cirurgião tivesse entrado ali e removido só o que era dele, sem tocar em nada do resto. Eu fiquei parada no meio do quarto com a bolsa ainda na mão, sentindo o coração bater na garganta. Liguei para ele, caiu na caixa postal na hora. Mandei mensagem no WhatsApp. Aquelas setinhas cinzas que nunca viram azul. Abri o Instagram bloqueada. Facebook unbloqueada, Snapchat, TikTok, tudo. O cara me apagou da vida digital dele em questão de horas. Eu comecei a tremer, liguei para os amigos. Vocês falaram com o Leandro hoje? Todo mundo. Não, por quê? Aconteceu alguma coisa? Eu mentia. Não, nada não. Só estranhei ele não atender. Nos dias seguintes, eu comecei a perceber o nível de planejamento que aquilo tinha. A gente tinha comprado um monte de coisa junto. Sofá, rack, panelas lá, croisette que a gente escolheu numa viagem para Campos do Jordão. Tudo isso ficou, ele só levou o que era 100% dele. A cafeteira que ele trouxe quando a gente foi morar junto. Sumiu. O videogame que era dele antes de me conhecer, sumiu. O edredom que a mãe dele deu de presente de Natal, dobrado e levado. Era como se ele tivesse feito uma lista mental. Isso aqui é meu, isso aqui é nosso, isso aqui é dela. E levou só o que era dele. Sem discussão, sem briga por patrimônio, nada. No terceiro dia, eu já não dormia, mal comia. Tava tendo crise de ansiedade atrás de crise. Eu deixei umas 50 mensagens de voz chorando, pedindo para ele voltar, falando que a gente podia conversar, que eu não entendia nada. Tentei até ligar pros pais dele, a mãe dele atendeu, voz fria, o Leandro está bem, Adriele. Mas ele não quer falar com você agora. E desligou. Eu não entendia. A gente não tinha brigado, não tinha discussão, não tinha realidade desejada, não tinha nada. Tudo parecia normal. Pelo menos era o que eu repetia para todo mundo que perguntava. Mas não era verdade. Eu sabia exatamente o motivo. Eu só não imaginava que ele tinha descoberto. Porque tinha o Augusto. O Augusto era o cara novo da agência. Entrou há uns 3 meses, cargo de criação, sorriso fácil, olhar que, sei lá, gente, ele me olhava como se eu fosse a pessoa mais interessante do planeta. O Leandro, coitado, estava numa fase pesada no trabalho,
Chegava morto, mal conversava. Sexo virou obrigação de fim de semana. E eu comecei a me sentir invisível dentro da minha própria casa. Aí, o Augusto começou a mandar direct. Elogiava meu trabalho, chamava para tomar um café, para alinhar a ideia. Um happy hour virou drink, drink virou beijo no carro, beijo virou motel. Eu jurava para mim mesma que era só curtição, só para me sentir desejada de novo. Só uma vez, só duas, só 8 semanas. Eu vivia uma vida dupla. De dia eu era a namorada perfeita do Leandro. De noite eu inventava jantar com as meninas para encontrar o Augusto. Tomava banho na academia para tirar o cheiro de perfume dele. Mentia olhando nos olhos do Leandro quando ele perguntava por que eu estava chegando tarde. E o pior, eu gostava do segredo. Gostava do frio na barriga, de me sentir poderosa por estar enganando todo mundo. Mas o Leandro, ele não era bobo. Ele começou a fazer umas perguntas estranhas. Por que você está trabalhando até tão tarde? Quem é esse Augusto que vive te marcando nas ideias? Eu virava o jogo. Nossa, você não confia em mim? Tá me sufocando, Leandro. E ele recuava, com aquela carinha de culpa por ter desconfiado da namorada perfeita. 3 dias antes dele sumir, eu esqueci de fechar meu e-mail no notebook da sala. O Augusto tinha mandado uma mensagem com data, horário e endereço de um hotel nos Jardins. Uma mensagem bem explícita. Eu lembro que naquela noite eu não achei meu celular. Procurei em tudo quanto era canto. Hoje eu sei. O Leandro pegou, leu tudo, tirou print, colocou de volta no lugar e começou a planejar a saída dele. Enquanto eu estava traindo com o maior descaso. Ele estava organizando cada detalhe para me deixar sem nem precisar olhar na minha cara. Quando a Tássia, que era minha melhor amiga, ou eu achava que era, apareceu lá em casa com aquela cara de quem está segurando uma bomba, eu já sabia que o jogo tinha virado. Ela sentou no sofá, respirou fundo e soltou. Dry, tem alguma coisa que você quer me contar? Alguma coisa que explique por que o Leandro foi embora do nada? Eu fiz a sonsa, óbvio, do que você está falando, tá? A gente estava bem, eu juro. Mas minha voz saiu tremendo. As lágrimas vieram fácil. Porque eu sabia. Eu sabia que ele tinha descoberto sobre o Augusto. E foi aí que minha vida começou a desmoronar de verdade. Então a Tássia soltou a bomba. Dry, ele sabe de tudo. Tem print, recibo de hotel. Ele te seguiu uma noite e viu vocês dois. Me mostrou tudo. Na hora, meu mundo parou. Senti o sangue sumir da cara. Tentei falar. Só saiu um não, quase sem voz. Nos dias seguintes, foi um dominó caindo sem parar. Camila, que era minha irmã de alma, mandou áudio chorando, a gente achando que o Leandro tinha surtado. E você traindo esse tempo todo? Preciso de distância, Dry. Me desculpa. Bloqueou. Pedro, melhor amigo dele, você destruiu o cara. Ele estava juntando dinheiro pro anel de noivado. Sabia disso. Eu ajudei a escolher. Anel noivado. Eu nem desconfiava. Ele planejava nosso futuro enquanto eu planejava motel. No trabalho virou inferno. O Augusto sumiu. Passava por mim olhando para o chão, almoçava em outro horário, fugia de reunião. Covarde. Eu tentava me defender para as poucas pessoas que ainda falavam comigo. A gente estava mal, ele distante. Foi um erro. Mas ninguém engolia. Porque quem conhecia o Leandro lembrava como ele era louco por mim. Das vezes que largava tudo para me buscar no aeroporto, das surpresas de jantar, do jeito que me olhava como se eu fosse o mundo dele. Não tinha como pintar ele de vilão. Minha irmã explodiu comigo. Você está da vida, porque ele não te deu palco para fazer cena, Adriele. Queria que ele gritasse, chorasse, implorasse. Aí você podia manipular, mas ele te tratou como consequência, acabou e tchau. Isso tá te matando. Ela estava certa, e eu odiava ela por isso. Fiquei obcecada em achar ele. Precisava que ele me visse chorando, que lembrasse dos 4 anos, que sentisse alguma coisa. 2 meses depois, eu vi num story de uma amiga em comum. Foto de grupo numa cafeteria da Vila Madalena. No fundo, quase fora de foco, o Leandro, bonito, tranquilo, sorrindo, tomando café como se nada tivesse acontecido. Enquanto eu estava um trapo, ele estava, bem, mais bonito do que nunca. Quebrei feio. No dia seguinte, dirigi até lá. Cheguei 8h15, fiquei dentro do carro, coração na boca.
8h20 ele apareceu. Mesmo sobretudo cinza, passo firme, barba feita, parecia outro homem. Entrou, pediu cappuccino com canela, eu sabia de cor, sentou na mesa do canto. Respirei fundo, atravessei a rua, empurrei a porta. Andei até ele. Ele só levantou o olhar quando eu já estava do lado, Leandro. Adriele menos. Disse meu nome, calmo, sem choque, como se já esperasse. Você me apagou da sua vida como se eu nunca tivesse existido. Ele olhou para os lados. Viu, gente? Olhando, senta, tá chamando atenção. Sentei, mãos tremendo embaixo da mesa. Você sabe por que eu fui embora menos voz firme? Sem rodeio. A gente podia ter conversado. Eu podia ter explicado. Ele deu uma risada, seca. Explicado o quê? Que mentiu na minha cara por meses enquanto eu planejava te pedir em casamento? Comecei a chorar feio, maquiagem escorrendo. Não foi assim. A gente estava mal. Você distante. Ele cortou, levantando a mão para. Não vou ouvir você reescrever nossa história para se sentir menos culpada. Eu te dei tudo. Você escolheu jogar fora. Então por que mandou a Tássia ver se eu estava bem? Porque eu não sou como você. Não consigo ver alguém se afundando e ignorar. Mas não te devo conversa, nem perdão. Minha voz subiu. Você me deve um encerramento. Ele me olhou com uma frieza que gelou minha alma. Eu não te devo nada. Você acabou com a gente no dia que traiu. Eu só oficializei. A barista chegou preocupada. Tudo bem aqui? Tá sim, Mari. Ele respondeu, sorrindo para ela. E se levantou. Eu agarrei o braço dele. Não vá embora de novo. Ele tirou minha mão com calma, mas firme. O que você precisa, eu não posso mais te dar. Não me procura mais. Acabou. Saiu, deixou o café pela metade. E eu fiquei lá, chorando na frente de estranhos, com pena nos olhos de todo mundo. Naquele dia eu toquei o fundo do poço. Mas o pior, ainda estava por vir. Depois daquele dia na cafeteria, eu virei um fantasma dentro da minha própria vida. Perdi 7 quilos em um mês. Não era dieta, era desespero. Eu acordava no meio da noite gritando o nome dele. Tinha pesadelo que ele estava na porta do AP. E quando eu abria, não tinha ninguém. Tomava Rivotril para dormir, chorava no banho para ninguém ouvir. Mandava mensagem para ele em número bloqueado só para ver uma visualização que nunca vinha. No trabalho, a promoção que era minha de papel passado foi pro Augusto. Justo ele, o cara que transou comigo no banheiro da agência e depois fingiu que eu era ar. Eu passava por ele no corredor e ele abaixava a cabeça como se eu fosse uma louca perigosa. Eu queria gritar. Você também estava lá, seu filho da puta! Mas eu não gritava, porque no fundo a culpa era toda minha. 6 meses depois do sumiço do Leandro, eu já tinha mudado para um AP minúsculo na Augusta. Bem mais simples. Porque o outro eu não conseguia mais pagar sozinha. Era uma noite de sexta, eu estava de pijama, comendo miojo direto da panela, rolando Instagram com o dedo sujo de molho. E aí aconteceu a notificação. Leandro marcou Fernanda em uma publicação. Cliquei sem pensar. Foto de mãos dadas, um anel, um diamante lindo, discreto, do jeitinho que eu sempre disse que queria a legenda dele. Ela disse sim. 6 meses. 6 míseros meses. Para ele conhecer outra pessoa, se apaixonar, noivar e esfregar na cara do mundo. Rolei os comentários e cada um era uma facada. Finalmente você achou quem te merece de verdade, amigo. Que Deus abençoe esse casal lindo. Tássia comentou. Tô chorando de felicidade. Você merece o mundo depois de tudo. Depois de tudo, todo mundo sabia quem era o tudo. Eu joguei o celular na parede. Quebrou a capinha, mas não quebrou o suficiente para eu parar de olhar. Fui no perfil da Fernanda. Fotos dos dois cozinhando juntos na cozinha que era para ser minha, passeando de mãos dadas na praia de Maresias, praia que a gente ia todo feriado, ele beijando a testa dela com aquele olhar que antes era só meu. Eu nunca odiei tanto uma pessoa que eu nem conhecia. Na mesma semana, por um erro grotesco do destino, caí num grupo de WhatsApp antigo que a Luísa ainda não tinha me tirado. Ela estava organizando a festa de noivado deles. Local, data, dress code, tudo. E meu nome ainda estava na lista de membros. Eu sei que foi loucura. Eu sei que qualquer pessoa
com 2 neurônios funcionais, teria saído do grupo e bloqueado tudo. Mas eu não saí, eu me arrumei. Comprei um vestido novo, preto, justo, daqueles que eu sabia que ele amava. Fiz escova, maquiagem completa, perfume caro. Eu ia aparecer lá linda, inteira, para ele ver o que perdeu. Cheguei no terraço do bar, no centro. Luzinhas, música alta, todo mundo feliz. Falei meu nome na entrada com a maior cara de pau. Adriana, lista de convidados do noivado. A mulher olhou no tablet, franziu a testa. Desculpa, não tem nenhum Adriana aqui. Antes que eu pudesse insistir, ouvi a voz da Luísa atrás de mim. Drai, o que você está fazendo aqui? Eu virei sorrindo, fingindo surpresa, recebi o convite no grupo. Amor, vim dar parabéns pro casal. O rosto dela caiu. Ela segurou meu braço com força. Foi engano. Você não foi convidada. Você sabe disso. Aí eu vi ele do outro lado do terraço. Terno azul marinho, braço na cintura da Fernanda, que estava de vestido branco rodado, linda, sorrindo. Nossos olhos se cruzaram. O sorriso dele morreu na hora. Ele puxou ela para mais perto, num gesto protetor. Como se eu fosse uma ameaça. A segurança já estava vindo. Eu levantei a voz, para todo mundo ouvir. Parabéns, Leandro. Espero que ela te faça mais feliz do que eu consegui. E diz para ela que amor de verdade não substitui ninguém em 6 meses, tá? A Luísa quase me arrastou pro elevador. Você está passando vergonha, Adriele. Para! Os seguranças me pegaram pelos braços. Eu ainda gritei enquanto desciam comigo. Olha para mim, Leandro. Olha o que você jogou fora. Ele nem olhou, só abraçou a Fernanda mais forte e virou de costas. No elevador, eu desabei, chorando tanto que mal conseguia respirar. A maquiagem escorrendo preta, o vestido parecia ridículo agora. Eu era a ex-maluca que invadiu a festa de noivado. Ponto final. No táxi, meu celular explodiu. Minha irmã, me liga agora. Pelo amor de Deus, diz que não foi na festa. Eu ignorei. Aí veio uma mensagem de número desconhecido. Adriele, aqui é a Fernanda. Precisamos conversar, só nós duas, amanhã, 14 horas, Riverfront Coffee na Paulista. Por favor, vem. Eu fiquei olhando para o celular como se fosse uma bomba. A noiva dele querendo falar comigo. Eu sabia que era cilada. Sabia que eu devia ignorar. Mas eu respondi. Estarei lá, porque eu precisava entender. Precisava olhar na cara dela e descobrir o que ela tinha que eu não tinha. Precisava saber por que ele escolheu ela tão rápido. E, principalmente, precisava ouvir da boca dela que ele nunca mais ia voltar para mim. Porque, até aquele momento, uma parte idiota de mim ainda achava que dava tempo de consertar. Cheguei na cafeteria 20 minutos antes. Escolhi a mesa do fundo, de costas para a parede, de frente para a porta. Pedi um chá de camomila que eu nem pretendia tomar, só para ter alguma coisa nas mãos trêmulas. Ela entrou pontualmente às 14 horas. Reconheci na hora, mas ao vivo era pior. Mais alta, mais bonita, mais inteira. Cabelo castanho ondulado solto, roupa básica. Mas, cara, um jeito de andar que não pedia licença pro mundo. Sem aliança no dedo. Tirou de propósito, para não me lembrar o tempo todo que ganhou. Ela viu onde eu estava, veio direto. Sentou na minha frente. Adriele, obrigada por ter vindo. Voz calma, educada, sem raiva. Isso me irritou mais do que se ela tivesse vindo gritando. O Leandro sabe que você está aqui? Não. E prefiro que continue não sabendo. Respirei fundo. Já fui direto, então fala logo. O que você quer? Me humilhar mais um pouco? Dizer que ele está feliz e que eu sou o lixo da história? Ela nem piscou. Não! Eu vim entender você. Eu ri. Uma risada amarga, quase engasguei. Entender o quê? A vadia que traiu o noivo perfeito. Exatamente isso, ela respondeu, sem desviar o olhar. Por que você traiu ele? A pergunta me pegou tão desprevenida que eu fiquei sem ar por uns segundos. Isso não é da sua conta. É sim. Porque até hoje, quando toca certas músicas no carro, ele muda de estação rapidinho. Quando a gente passa perto do prédio de vocês, ele aperta minha mão mais forte, como se doesse. Você ainda está dentro dele, Adriele, e eu quero saber por quê. Eu senti um orgulho idiota subir no peito. Ainda doía nele.
Ainda existia. A gente se afastou. Ele trabalhava muito. Eu me senti sozinha. Aconteceu. Coisa de momento. Ela balançou a cabeça devagar. Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei. Valeu a pena. Eu abri a boca. E nada saiu. Porque, pela primeira vez, alguém me fez a pergunta certa. No momento em que você resolveu cruzar a linha, você achou que valeria o preço que ia pagar depois. Eu engoli seco. A voz saiu quase um sussurro. Eu nem pensei que ia ter preço. Achei que ele nunca ia descobrir. E se descobrisse, achei que ele ia perdoar, que ia brigar, chorar, implorar. E eu ia conseguir consertar. Ela sentiu, como se cada palavra confirmasse o que ela já suspeitava. Então você nunca conheceu o Leandro de verdade. Eu fiquei 4 anos com ele. Claro que, conhece. Não. Ela falou baixo, mas com uma certeza que me gelou. O Leandro que eu conheço não dá segunda chance quando a confiança quebra. Não é orgulho, é sobrevivência. Ele viu isso na infância inteira. Mãe traindo pai, pai perdoando, mãe traindo de novo. Ele jurou que nunca ia viver assim. Quando você traiu, o Leandro que te amava morreu naquele segundo. Não tem volta. Eu sentia as lágrimas queimando, a gente podia ter conversado, ele podia ter me dado chance de explicar. Não tinha o que explicar, Adriele. Para ele, acabou, não era negociação, era fato. Silêncio. Só o barulho das xícaras ao fundo. Por que você está me contando isso tudo? Perguntei, voz falhando. Ela respirou fundo. Porque enquanto você achar que ainda tem uma pendência, você não vai seguir em frente. E enquanto você não seguir, ele também não segue 100%. Ainda tem uma sombra. Eu sinto. E eu não quero começar um casamento com sombra. Eu ri de novo, agora com raiva. Então você veio me dar um empurrãozinho para eu sumir de vez da vida dele? Que lindo altruísmo. Em parte, sim. Ela admitiu sem vergonha, mas também eu sei como é carregar culpa, que não dá para desfazer. Eu já fui a pessoa que destruiu alguém que amava. Não do mesmo jeito, mas destruí. E levei anos para aprender que o único jeito de limpar é parar de olhar para trás. Ela se levantou, pegou a bolsa. Eu vou casar com ele daqui 6 meses. E eu quero casar sem fantasma. Então, essa é a minha parte. Te dizer que acabou de verdade. Não tem mais porta, nem janela, nem brecha. Acabou no dia que você escolheu outro cara. Ela já estava de costas, quando eu perguntei. Quase sem voz. Você é feliz com ele? Ela parou. Virou só o rosto. Sorriu de leve. Um sorriso triste, mas verdadeiro. Muito. E um dia, espero que você também encontre alguém que te faça feliz de verdade. Mas você não vai achar olhando para trás. Ela saiu. Eu fiquei ali mais de 1 hora, olhando para o chá que esfriou. E pela primeira vez em meses, eu entendi. Não tinha mais volta. Não tinha mais Leandro. Não tinha mais a Adriele que eu achava que era. Eu tinha destruído tudo com as minhas próprias mãos. E agora só restava juntar os cacos e aprender a andar sozinha. Depois daquele encontro com a Fernanda, eu não voltei para casa direto. Andei quase 2 horas pela Paulista inteira, subindo e descendo, vento frio batendo na cara, e pela primeira vez, em muito tempo, eu não senti vontade de chorar. Eu senti um vazio limpo, como se alguém tivesse aberto uma janela dentro de mim e deixado o ar entrar. Cheguei no AP, já de noite. Abri o armário e fiz o que eu devia ter feito no primeiro dia. Tirei tudo que ainda tinha cheiro dele. A camiseta do Palmeiras que ele esquecia aqui de propósito para eu usar, a caneca com nossa foto na Disney, o moletom cinza que eu roubava para dormir, quando ele viajava, o potinho de ervas que a mãe dele trouxe do interior, e eu nunca usei. Enchi 3 sacos de lixo preto. Desci até o container do prédio e joguei tudo lá embaixo. Quando a tampa bateu, eu dei o primeiro suspiro fundo de verdade em quase 1 ano. Naquela mesma noite, liguei para minha irmã. Mana, posso ir aí? Preciso conversar. De verdade dessa vez. Sem drama, sem me fazer de coitadinha. Ela ficou quieta 1 segundo e respondeu baixinho. A porta está aberta desde o primeiro dia. Dry, vem. Cheguei lá, sentei no sofá e pela primeira vez contei tudo sem tentar me justificar. Contei do egoísmo, do prazer que eu sentia em mentir,
de como eu gostava de me sentir desejada por dois caras ao mesmo tempo, de como eu manipulava todo mundo para continuar sendo a boazinha da história. Contei que eu não traí porque o relacionamento estava ruim. Eu traí porque eu quis, porque eu me achava esperta demais para ser pega. E chorei, mas não era choro de vítima, era choro de quem finalmente olhou no espelho e viu a verdade inteira. Minha irmã só me abraçou e falou: "Tá doendo pra caralho agora, mas é o começo da cura. Você está assumindo." Isso é coisa de gente grande. Nos meses seguintes, eu entrei em terapia toda semana. Comecei devagar, voltei pra academia, cortei o cabelo, retomei o inglês que eu tinha largado, fiz viagem sozinha para Ilhabela só para provar para mim mesma que conseguia. Nada muito louco, só coisinhas para lembrar que eu existo fora de qualquer homem. Eu parei de seguir todo mundo que postava foto deles, apaguei as fotos antigas, bloqueei o que ainda doía e aprendi a ficar sozinha sem surtar. Aos poucos, as pessoas começaram a voltar. A Tássia me chamou para tomar um café. A Camila mandou mensagem de feliz aniversário. Não era mais a mesma coisa, mas era um recomeço. E eu comecei a perceber uma coisa que mudou tudo. Eu não sentia mais raiva dele. Eu sentia gratidão, porque se ele tivesse ficado, se tivesse perdoado, eu nunca teria sido obrigada a crescer. Quase um ano e meio depois daquela cafeteria com a Fernanda, eu estava no mercado fazendo compra normal de sábado, de boa, quando esbarrei com a Tássia no corredor de massas. Ela parou o carrinho, me olhou de cima e embaixo e falou: "Drai, você tá diferente, tá bonita, tá leve." Eu sorri de verdade e tô tentando. Tá, de verdade dessa vez. Ela abaixou a cabeça, mexeu no carrinho e soltou. O Leandro casou mês passado. Foi na praia, só família e amigos bem próximos. Ele está muito feliz. Eu senti um apertinho rápido no peito, mas passou rápido. Que bom, menos, respondi. E era sincero. Ele merece. Ela me olhou surpresa, como se esperasse uma cena. Eu só completei. Eu também mereço ser feliz um dia. Mas agora eu sei que isso depende só de mim. A gente se abraçou ali mesmo, entre o macarrão e o molho de tomate. Foi rápido, mas foi real. Hoje eu olho para trás e entendo tudo direitinho. Eu não perdi o amor da minha vida. Eu destruí o amor da minha vida com escolhas que foram só minhas. O Leandro não sumiu por crueldade. Ele se protegeu e fez o que qualquer pessoa com amor próprio faria. A dor que eu senti não foi castigo, foi consequência. E eu precisava sentir cada segundo dela para virar gente. Se você está me ouvindo agora, está passando por algo parecido, seja atraída ou a traidora, menos escuta. O que eu aprendi na marra, amor de verdade, não é quem fica depois da traição. Amor de verdade é quem te ensina, mesmo indo embora, o valor que você tem que ter por você mesma. Eu não sou mais a Adriele que invadiu festa de noivado, que chorava no chão do banheiro, que achava que o mundo me devia alguma coisa. Eu sou a Adriele que errou feio, pagou caro, aprendeu doendo e hoje anda de cabeça erguida porque finalmente entendeu. A gente não conserta o passado implorando para quem já foi embora. A gente conserta construindo um futuro que não precise de mentira para ser feliz. E esse futuro eu tô construindo, um dia de cada vez, sozinha, inteira e finalmente em paz. Obrigada por ter ficado comigo até o final dessa história. Se ela te tocou, deixa um nos comentários. E lembra, às vezes o maior plot twist da vida não é ele voltar, é você finalmente conseguir viver sem precisar dele. Um beijo enorme e até a próxima história. Valeu por tudo.